Mais uma vez aqui no Espaço Online, hoje nós estamos falando sobre assistência à viagem. Quem está conosco é o diretor de operações da Assistcard, Giancarlo Bezzi, que já explicou um pouquinho mais sobre o funcionamento. Agora a gente vai entrar em algumas particularidades também, como por exemplo o mercado. A gente sabe que em outros países esse tipo de assistência já está difundido, mas no Brasil ainda é novo. As pessoas estão tendo oportunidade, muitas pessoas que estão viajando agora pela primeira vez, estão tendo a oportunidade de conhecer esse tipo de atendimento. Como é que está esse mercado agora, no que diz respeito à assistência, não só aqui no Brasil? É verdade, é um mercado em franco crescimento. A Assistcard tem crescido de 30% a 40% nos últimos 3, 4 anos. E isso se deve muito, obviamente, a pessoas que começaram a viajar que nunca tinham tido esse acesso, né? E essas pessoas, então, usufruem de serviços das operadoras, das agências de viagens, de algumas empresas corporativas que têm os nossos produtos. E a partir daí, então, é realmente um mercado em franca expansão. Hoje, nós calculamos que praticamente 70% das pessoas que viajam através de uma operadora ou de uma agência de viagens possuem esse serviço. E a nossa meta, obviamente, é ter um crescimento nesse número. É interessante porque não só as pessoas que viajam a lazer, mas aquelas que viajam a trabalho também têm bastante interesse por esse tipo de assunto, né? Muito, e você tocou num ponto que é até muito interessante, porque hoje nós temos praticamente 50% das pessoas que viajam para o exterior são business travelers, ou seja, são pessoas que trabalham a negócio, né? Haja visto que São Paulo é uma das cidades que mais recebe turista, né, aqui no Brasil, e é um turismo muito ligado a negócios. Muito focado. Exatamente. Então, é o que está acontecendo no mundo. As pessoas estão viajando a negócios e mais do que viajavam antes, e também em relação ao turismo, ao entretenimento. Então, esses dois segmentos crescem e com uma força muito grande. Aqui no Brasil, a expectativa de crescimento desse segmento qual é? É continuar esse crescimento de 30%, mais ou menos, que nós tivemos com relação ao ano passado. Como eu disse, além de ser um mercado em franca expansão, o Brasil também é um país que todos nós sabemos que realmente está passando por um período muito interessante economicamente. Haja visto que nós ainda não fomos afetados como outros países pela crise. Então o Brasil ainda vai continuar com esse crescimento, essa é a nossa expectativa. Giancarlo, alguns exemplos interessantes desse tipo de atendimento, quais você poderia citar? Olha, na nossa atividade nós não temos um dia igual ao outro. Porque você imagina que as pessoas ligam e solicitando diversos serviços, né? Então, muitas vezes nós até nos contagiamos com casos, quando são casos tristes, casos de internação, repatriação, né? Porque nós estamos em constante contato com a família, etc. Mas, obviamente, existem alguns casos hilários, tragicômicos, eu diria, né? Eu me recordo de um turista aqui no Brasil que foi perseguido por um macaco num resort, e ele foi mordido nas nádegas por esse macaco e realmente foi assistido pela Assistcard. Foi um caso que nós comentamos muito lá no escritório, né? Foi bem engraçado. E também existiu um caso tragicômico de um senhor que estava na praia de Florianópolis, e ele foi atingido por um raio. Nossa! Né? E ele não faleceu. O que nos causou assim, muita surpresa é que a praia estava repleta, né? Tinha muita gente nessa praia e o raio atingiu justamente um turista. Então, foi inevitável o comentário de que Deus é brasileiro, né? Porque realmente ele teve, entre aspas, muito azar. E alguma história interessante de algum brasileiro que foi para o exterior e precisou do serviço de vocês? Nós temos várias histórias interessantes. Eu me lembro de um senhor que sofreu um acidente de carro. Ele estava nos Estados Unidos e ele então desceu do carro e deu um soco no motorista do outro carro, né? Foi flagrado pela polícia, imediatamente foi preso
E ao contrário do Brasil, que seria uma briga, provavelmente ele não acabaria sendo preso, nós tivemos um trabalho, tivemos que acionar o nosso setor jurídico para estar ajudando este senhor que depois se arrependeu do que fez, né, mas não pensou que ele estava num outro país e que as leis são um pouco mais rígidas nesse sentido. E também foi uma história interessante, que nós tivemos contato com o delegado e com a esposa e com a família. E foi libertado depois? Foi porque a pessoa que tomou o soco não fez a queixa formal. Se ele tivesse feito, ele teria que ficar até um processo que seria feito contra ele. Então, nós conseguimos, através da esposa, fazer com que esse senhor não fizesse a queixa e não foi feito. Tá certo. Hoje nós conversamos sobre assistência à viagem com o Giancarlo Bezzi, que é diretor de operações da Assistcar, que é uma empresa suíça que está aqui no Brasil. E hoje nós entendemos um pouco mais a respeito da importância deste atendimento. Giancarlo, muito obrigado pela sua presença, pelos seus esclarecimentos e uma boa tarde para você. Eu que agradeço. Todos que nos acompanharam, mais uma vez, muito obrigado pela atenção, pelo carinho e até o nosso próximo programa.